Fala, galera, mais um Corintiano Pod começando. Pô, de novo, muito feliz aqui, honrado de estar na presença dessas pessoas. Mas antes de apresentá-los, vou pedir para vocês se inscreverem, deixar o like, ajudar a gente a continuar com o projeto, que tá legal pra caramba. Falar de Corinthians é bom demais. E, pô, outro dia tava até conversando com um seguidor, aí chamei ele pra vir pra cá, falei, participa. Ele, não, eu sou tímido, não sou jornalista. Eu também não sou só um curioso. E hoje aqui, sim, de frente com um cara fantástico que começou um movimento gigante na internet, aí participa do maior site especializado em notícias do Coringão, que é o meu timão. Então aqui hoje também trouxe o Rodrigão para participar da nossa gravação. Prazerzão, Felipe, estar aqui. Obrigado. Principalmente com essa fera que é o Vessone, né? E Vessone, cara, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter vindo. Estou muito feliz de ter aqui. Eu fico te assistindo lá quase que diariamente e agora tá aqui na minha frente. Então, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês aí pelo carinho. Obrigado pelo convite. Demorou, mas aconteceu, né? Verdade. Enrolado aí de um lado pro outro, enfim, viajando e tudo mais. Mas deu. E vamos falar muito de Corinthians. Nunca é ruim, né? Pelo contrário, é uma delícia falar de Corinthians, independentemente da situação. Nos últimos tempos aí não tão boa. Mas é muito legal, muito gostoso. A gente fala de Corinthians, respira desde criança, vive, faz o nosso calendário da nossa vida com base no clube e tudo mais. Então, poder ter a chance de falar do Corinthians é sempre muito bacana. E hoje eu, claro, desses anos todos pra cá, né, desde 2004 aí cobrindo o clube, já tô quase batendo 20 anos de cobertura, né? Eu sou o setorista mais longevo de Corinthians também nesse período todo, né? E é isso, peguei de tudo, todas as fases possíveis, estava no Japão no topo do mundo e estava em Porto Alegre quando caiu também, enfim, a vida de um setorista é essa e é muito bacana aí poder falar de Corinthians sempre. Obrigado pelo convite aí. Imagina, eu que agradeço a presença. Que demais sua história. E aí, queria que você contasse lá do comecinho, você estava falando que tem até 200 e tantas camisetas. Me conta do comecinho lá da sua história, cara, do corintiano de pequenininho, como começou essa paixão? Paixão mas normalmente como de todo mundo, né, da maioria, pelo menos de pai para filho, no caso até do meu avô pro meu pai, do meu pai comigo e agora tentando fazer o mesmo aí com o Lorenzo também, que tá com 7 anos, já apaixonado por futebol e tudo mais. E aí você, naquela paixão toda de acompanhar o clube, de ir nos jogos, de ir no Pacaembu a vida toda, de entrar com mascotinho até 12, 13 anos aí, foram dezenas, sei lá, talvez centenas de jogos como mascotinho. Na época era mais fácil, né? Hoje em dia você tem que ter autorizações, limitações. Fila de espera. Na época lá, na nossa época era chegar, era criança, é pequenininho, tá de uniforme, vai lá no tobogã e entra de mascote, era bem mais fácil. E aí aquilo, você vai crescendo, aí você tenta ser jogador. Eu nem era um jogador ruim, não. Cheguei a ser federado de futsal e tudo mais. Joguei campo também, disputando o campeonato metropolitano, estadual. Joguei várias vezes contra o Andrezinho, por exemplo, aquele que faz a jogada do Gil. Ele era o meio esquerdo, ele era 79. A gente jogou muitas vezes também contra em campeonatos assim, metropolitano, estadual por aqui, que o Corinthians também jogava e tudo mais. Mas aí vai chegando uma hora, você tem que estudar e a coisa não vai acontecendo. E aí você fala, pô, o que eu vou fazer na minha vida? Aí, sei lá, 7ª, 8ª série, eu já queria, de alguma maneira, estar no meio do futebol, tentar fazer alguma coisa relacionada ao Corinthians, pela paixão pelo esporte, pelo clube também. E aí aquilo falou, pô, o jornalismo é uma coisa que eu acho que eu consigo, né? Eu vejo ali as pessoas falando de futebol, de Corinthians e tudo mais. Então, desde 6ª, 7ª série, eu já sabia que eu queria e fui fazer o jornalismo. E aí começo ali como estagiário, tudo na Rádio Transamérica, primeiro escrevendo ainda para sites menorzinhos, para poder aprender e tudo mais, ainda trabalhando na Oficinet, que era uma empresa de material de escritório, mas fazendo faculdade para poder pagar, inclusive, a faculdade e tudo mais. E aí pintou uma vaga lá de podendo ser estagiário na Rádio Transamérica, na equipe do Éder Luiz, no programa do Transamérica Sports, que existia na época com o Tomás Rafael apresentando, era Bruno Prado na produção também, hoje na Jovem Pan, o André Stepan também hoje lá na Gold, estava recentemente nas redes sociais da Libertadores, o Juninho Furacão, que também hoje é o produtor da Casé TV, enfim,
Era uma equipe muito boa lá, na época André Henning trabalhava também na Transamérica e tal. E eu fazendo o estágio, fazendo basicamente aí para ganhar só o bilhete para ir voltar para casa, mas aprendendo bastante. E aí pinta o convite do Diário Lance, no primeiro momento também para ir só de freela, mas depois era um freela fixo, aí eu saí da rádio, comecei lá e fiquei então no Lance de 2004 a 2016, final de 16, quase 13 anos no Diário Lance, quase sempre cobrindo o Corinthians, a não ser um período de 1 ano e pouco que eu fui ser editor, mas cuidava muito do Corinthians também. Eu só não ia para os treinos, eu ficava mais no mesão, né, na redação, fechando o jornal e tudo mais. E aí no final de 16 o meu filho nasceu, uma semana depois eu fui mandado embora do Lance, porque o jornal já estava acabando e tudo mais, ia ficar só o site. Foi bem no período que o meu filho tinha acabado de nascer. E aí em janeiro de 17 eu começo no meu timão como uma espécie de repórter especial. Deu uma semana fora do Lance. O Danilo Augusto, que é o dono do portal, me chamou para ir almoçar, tá? Fui lá para conversar, falou, queria muito que você fizesse parte, a gente gosta muito do seu trabalho e tal. E eu tô lá, cara, desde então, desde janeiro de 17, cobrindo lá o Corinthians no portal Meu Timão. E aí na pandemia a gente se reinventa também, porque o canal do YouTube até existia, mas era um canal para ter alguns vídeos ali, umas coisinhas assim. E aí começamos a fazer live, a coisa foi crescendo muito. E hoje o canal aí bateu agora 1 milhão de inscritos, né? Conseguiu bater essa marca. De todos os canais oficiais de clube, acho que só tem, todos da Série A, Série B e Série C, acho que só tem 4 canais ou 3 que são maiores do que o Meu Timão, em termos de canais oficiais de clubes, né? E aí o Meu Timão no meio disso daí. E é muito bacana, assim. Então eu sigo hoje na redação, faço matéria para o site que virou realmente uma grande referência para o torcedor, o site com muita audiência, né? A gente em 2022 chegou a ter 1,2 bilhão de acessos. Cara. Caramba. Bilhão. Então é muita coisa. É muita coisa, cara. Então hoje a gente tem as nossas lives todas que a gente faz, são 5 lives diárias também no canal do YouTube, temos mais de 7 milhões e meio de pessoas nas redes sociais, também entre os 8, 9, se pegar todas as redes sociais, tipo, é maior que a do Grêmio, do Inter, enfim, do Goiás, de todos esses times. O Meu Timão tem mais seguidores, então dá muito orgulho mesmo, projeto muito grande, somos em quase 30 trabalhando hoje entre editores, repórteres, pessoal que cuida só do YouTube. E aí a gente cobrindo o Corinthians, indo para tudo que o Corinthians fala, cobrando o Corinthians também, não só cobrindo, mas cobrando a diretoria e todo o nosso trabalho que a gente faz de fiscalização. Tanto que a gente tem hoje links fixos, por exemplo, para que vocês tenham uma noção dos contratos dos jogadores. É um link que a gente atualiza no nosso sistema, cada modificação no BID da CBF Federação. Você pode ter isso no seu WhatsApp. Eu quero saber quem que está sob contrato com o Corinthians. Você vai clicar, aquele link está sempre atualizado, porque somos nós que atualizamos com qualquer modificação que aparece, seja renovação de contrato, fim de contrato. Temos um link só de emprestados. Então, qual é o jogador que o Corinthians está emprestado? Então, você vai olhar lá, tem por exemplo, Léo Santos está lá, está na lista de emprestados até 31 de dezembro de 23, porque ele pertence ao Corinthians. Tem o Eduardo Tanque, deram 5 anos de contrato para ele, sub-23. Mas por que vocês falam do Eduardo Tanque? Porque ele está sob contrato. Enquanto esse cara estiver sob contrato com a instituição, para a gente ele vai ser notícia. Então, esse tipo de controle que muitas vezes incomoda dirigentes, incomoda muito, porque a gente, hoje o sub-23 do Corinthians está no subconsciente das pessoas, que foi aquela confusão, aquela bagunça que foi, por conta do Meu Timão. Se a gente não toma o controle de todos os contratos que foram feitos, da bagunça que foi feita, o torcedor não ia saber. Foram 44 jogadores contratados em 2 anos, numa loucura, assim, era um contrato atrás do outro. A gente chegou, o Corinthians contrata o 9º zagueiro, cara, pro sub-23, era uma coisa meio maluca, mas o torcedor só sabe porque a gente ficava no pé do clube, cobrando. Então, acho que esse é um papel que o Meu Timão tem que ter. A gente mudou o balanço do Corinthians. Em 2019, o Corinthians solta um balanço com menos 145, o balanço do Andrés, e a gente descobriu um processo do J. Malucelli de mais de 30 milhões, noticiamos, o Corinthians perde num dos maiores absurdos, que era uma venda que se transformou num prejuízo de 33 pau por erro ali de mandar um e-mail, enfim, depois a gente pode até explicar isso com calma.
Resumindo, o Corinthians fechou naquele ano menos 193, mas porque a gente apontou um processo que não... Aí o clube pediu desculpa para o conselho, refez o balanço, a auditoria refez tudo mais, e aí o clube fechou com 193, esse balanço que inclusive posteriormente foi reprovado pelo conselho. Então, esse tipo de trabalho que a gente faz, esse tipo de fiscalização, muitas vezes não agrada quem está lá, mas a gente realmente não se importa, a gente só quer o bem do clube, a gente só quer o bem da instituição. Então, esse tipo de cobrança, tirar a dirigente muitas vezes da zona de conforto, eu acho que esse é o nosso papel, o papel do jornalista. Todo mundo que trabalha no meu time é jornalista, então a gente tem isso na nossa veia. Ninguém deixa de querer, ninguém de torcer. Eu, quando estou de folga, eu vou para a arquibancada sul e assisto o jogo, como a vida inteira eu fiz, mas eu estou lá no outro dia cobrando o dirigente do Corinthians da mesma forma. Acho que esse que tem que ser o nosso papel. A gente só quer o Corinthians de volta à primeira prateleira do futebol brasileiro, coisa que ele não está hoje em dia. A gente só quer o Corinthians de volta ao protagonismo, coisa que ele também não está. E é isso, se a gente não tirar esses caras da zona de conforto, se a gente não cobrar, a tendência é dali para pior. E isso a gente não quer do clube. Então o Portal Meu Timão está aí, cumprindo o seu papel, fiscalizando. E é por isso que ele tem a audiência que ele tem, é por isso que ele tem o respeito do torcedor corintiano que ele tem, de ser o site mais visto, a live mais vista, o número de simultâneos maior, exatamente por conta desse nosso respeito à instituição, com toda essa cobrança que a gente faz. Enfim, eu tenho muito orgulho lá, estou lá desde janeiro de 2017 como um repórter. Isso é muito louco. Esses contratos são públicos ou vocês tiveram que ir atrás lá, pedir para a diretoria? Tudo? Não, eles são obrigados a publicarem, né? Tanto na federação, todos eles, Sub-23 no BID e na Federação Paulista. O que acontece tem uns chatos lá que vão olhando, puxando, jogando para um Excel que joga para o sistema, e isso vai deixando tudo muito claro para o torcedor. Quando ele chegou a ter 33 emprestados, ele chegou a ter, antes do William entrar, 119 jogadores sob contratos. E detalhe, eu não estou contando Sub-15, nem Sub-17, nem o feminino. Eu estou falando do profissional e do Sub-23. Era uma loucura. Hoje o Corinthians tem 45, 46, está bem tranquilo, perto do que já foi. Então o Willian teve seus defeitos, mas ele realmente fez uma limpa muito grande nesse sentido. Os contratos foram acabando, não foram renovando, foi limpando a área. Então, tanto contrato não renovado, contrato que encerrou, jogadores vendidos, jogadores que quiseram ir embora, como o William, por exemplo, nessa leva foram 148 jogadores deixaram de ter contrato com o Corinthians nesses 3 anos do William. É muita gente. Hoje ele está com 40 e alguma coisinha aí de jogadores sob contrato. Ainda tem um rescaldo de 23, acabou faz 2 anos a categoria, mas tem 4 ou 5 jogadores que tiveram lesão de cruzado, aí não ficaram bons, e aí pela lei você tem que ir renovando. Então tem uns 3 ou 4 jogadores ainda sub-23, a história não acabou ainda, a gente está acompanhando os caras e estamos de olho neles aí até acabar os contratos e tudo mais. Mas dá orgulho mesmo esse nosso jeito de fiscalizar e de cobrar, os processos todos judiciais que o clube toma e a gente noticia todos. Os caras reclamam, nem chegou pra gente, vocês já estão noticiando. Mas eu acho que esse é o nosso papel. O clube diz que não foi nem notificado, mas que pelo sistema a gente consegue achar, né, juridicamente. E a gente vai lá e noticia, jogador tal, acionou o clube na justiça tal. E até os pessoal, tem um outro torcedor, é raro, né? O torcedor do Corinthians entende o nosso trabalho pra caramba, a gente tem maior orgulho disso, né? Ao contrário, por exemplo, da torcida do Palmeiras, do Cruzeiro, que normalmente, é o jornalista contra o meu clube tá certo, a gente tá errado. O torcedor do Corinthians não, o torcedor do Corinthians entende que a gente só está noticiando realmente para o bem do clube. E aí um outro fala assim, mas vocês noticiam o processo judicial e os outros clubes? Cara, a gente não se importa com os outros clubes, o problema é dos outros clubes. E por que você noticia? Porque isso é uma bola de neve. O cara processa o Corinthians, aquilo vai para a justiça, pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos. O cara ganha, vem o bloqueio judicial tira o dinheiro da conta do clube, que deixa de ter dinheiro ou para pagar o salário ou para contratar reforço. Ou seja, aquilo vai ter um impacto dentro do clube, dentro do futebol. Claro. Você imagina o processo do J. Malucelli de 33 milhões, caiu com uma juíza do Paraná, e a cada movimentação, a juíza do Paraná expediu um ofício assim: a Globosat e a CBF, favor depositar a próxima cota de TV do Corinthians na conta judicial tal.
o Corinthians não chegava nem a receber o dinheiro. Então, ao invés de pingar o dinheiro na conta para ele pagar um salário, comprar um jogador, a justiça mandava tomar até dar o 33, até chegar no valor que era o valor do processo. Então, isso impacta muito no dia a dia. O torcedor foge do torcedor, o torcedor só quer saber o campo, mas ele tem que saber que atrasou o salário, atrasou uma premiação, como a gente acabou de noticiar aí que o feminino também estava atrasada a premiação do feminino, porque tomou do dinheiro lá da conta do clube algum bloqueio judicial. Então isso tem que ser noticiado, porque isso tem um impacto. Então não é um trabalho mais gostoso de se fazer, não é o que a gente queria, mas é o que tem que ser feito para o bem do clube. Com certeza. E a gente estava falando de algumas coisas antes de começar, que você até comentou, pô, o Parque São Jorge é outro mundo à parte, né? O pessoal lá gosta dele? Não muito. Não muito. A ideia É isso que você não é acabou muito. de falar. É isso, a gente tem essa noção e eu tenho noção também, mas infelizmente, e assim, com a gente não tem Duílio, não tem Andrés, não tem e não vai ter Augusto Melo. A cobrança é em cima de todo mundo, fez bobagem, falou bobagem, vai ser cobrado e vai ser falado, mas a gente sempre tenta com a maior honestidade do mundo. Também quando tem que elogiar, elogia, quando tem que falar bem. Acabei de falar bem do Duílio, é um cara que eu não tenho muita relação, assim, se você pegar a última mensagem dele, tirando agora aí, depois que acabou a eleição e tal, a gente resolveu trocar umas ideias, ele até me chamou, a gente conversou. Mas a última mensagem até a eleição dele tinha sido, sei lá, 8 meses atrás, o ano era assim: você está muito áspero na rede social, estou deixando de seguir, não sei o que. Eu falei, presidente, é um direito que você tem e tal, tá tudo certo, vambora, seguimos o jogo. Meu respeito por você segue o mesmo, é um direito que ele tinha. Então a minha relação com a diretoria nunca foi boa, e aí depende muito de caso a caso, né? O do Andrés também não era lá essas coisas, mas o Andrés é um cara que aceitava mais a crítica, o do Willian aceita menos crítica assim de imprensa. O Andrés é um cara que bate de frente, te dá uma detonada, mas também entende o que você falou, tal. Ele é um perfil meio diferente nesse sentido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Numa segunda-feira à noite ele estava no SBT e aí alguém pergunta para ele: pô, presidente, vocês têm tantos jogadores, você contratou 40 jogadores, não sei o que tal. Pô, não sei o que. Aí ele, porque os caras do meu timão ficam lá e aí junta jogadores 15 anos, 17 anos e tal. Eu escutei aquilo, falei, tá bom. Esperei acabar o programa, peguei a lista no meu Excel, meia-noite e pouco, e mandei, tá aí, presidente, os 44 do Sub-23 que você contratou, nome, a idade e a data que você contratou, e os 40 do profissional em 3 anos. A cada 25 dias alguém subiu no quinto andar e assinou um contrato, um jogador. E mandei a lista inteira dos 84 nomes. E aí ele nem me responde, porque aí, ou seja, eu tinha uma base para falar, eu não falo aquilo do nada, a gente tem todo um controle. Então é isso, é meio gato e rato, aí a gente vai correndo atrás, mas sempre com respeito, enfim, eles tentando entender o nosso trabalho, ficando pé da vida, mas tentando entender, e a gente não deixando de fazer, porque teve bronca, ficou chateado, não sei o quê, a gente segue fazendo nosso trabalho aí. Sua relação sempre foi fechada assim mesmo antes do Meu Timão? Assim, cara, normalmente, porque assim, você como setorista, você vai ter... Ninguém vai olhar para você de uma maneira tão feliz. Eles não vão te analisar tão feliz. Eu vou dar um exemplo aqui, contar um bastidor. A gente estava em La Plata, quando a gente foi jogar com Estudiantes, e aí no lobby do hotel lá, a gente tava todo mundo conversando, senta aí nas mesas, tal. Nós, o pessoal da ESPN, da Globo, eu tava lá, tal. E aí tava lá toda a diretoria, todo mundo, aquela confraternização, era na segundo jogo, acho que era na terça, tal. Não sei o que, toma aí, não sei o que, tal. Eu falei, puta, eu vou pegar uma coca. Pô, Vessone, você não bebe vinho? Eu falei, não bebo nada, nunca bebi na minha vida, né? Nunca tomei nada alcoólico na minha vida, nunca curti. Aí o Duílio pegou e brincou, puta, você é chato até nisso? Então, assim, você leva... Mas foi uma crítica que ele me fez, mas eu levei numa boa, assim. Ele deu risada e tudo, mas contei até pra minha esposa, ela dá risada hoje em dia e tal. Com isso, quando ela vai tomar um pouco de vinho, eu não quero. Você sabe que eu não bebo? Puta, o Duílio tem razão, você é chato até nisso, ela brinca e tal. Mas é isso, cara. Eu entendo dos caras muitas vezes, mas isso talvez não seja só comigo, com outros setoristas também. Mas a gente não vai tirar o pé nunca do acelerador para isso, cara. Cobrança, fiscalização, acho que esse é um papel que todos nós temos que ter. E o Meu Timão, por ser segmentado, mais ainda, né? Claro. Você tem ideia de quanto custou esse Sub-23 aí por ano, mais ou menos?
Eles falavam alguma coisa em torno de 200 a 300 mil por ano. Porque o salário dos caras não era tão alto mesmo. Isso era uma verdade que eles falavam. Tinha salário e, assim, vários deles processaram o clube. E quando você processa, você é obrigado na petição inicial a colocar o seu contrato. Então, eu já vi 1000 contratos. Por exemplo, agora, recentemente, o Augusto falou assim, a multa do Moscardo é baixa. Depois a gente fala sobre isso, mas aquilo ficou muito na minha cabeça. Sabe por que aquilo ficou na minha cabeça? Eu já vi muito contrato anexado em processo. De Ramiro, de Jô, de muito jogador. De Everaldo. Cara, existe uma coisa que você põe ali no contrato que a multa é rescisória. O Corinthians, para todos, a multa do Everaldo era 50 milhões de euros. Por que a do Moscardo vai ser baixa e a do Everaldo era... Porque são valores que você põe do nada, você escolhe lá e põe. Normalmente põe ou 50 ou 100. A do Cássio era 100. Alguém vai pagar 100 milhões para um cara de quase 37? Não vai pagar. Você só põe que é para você resguardar, para ninguém tomar o jogador de você. Seja um cara ruim ou bom. O Everaldo tinha uma cláusula que era 500 mil euros, estava no contrato, se ele fosse para a seleção brasileira. Por que você põe essa cláusula? Você põe, não tem problema. A cláusula tá ali. Nunca ele ia para a seleção, mas tinha a cláusula de 500 mil euros para pagar se ele fosse para a seleção. Então, nesses contratos todos que os caras do Sub-23 anexavam, realmente era 5 mil, 12 mil, 9 mil, 8 mil. O salário não é muito. Ô, gente, e uma coisa, pra gente, na nossa vida, no nosso mundo, 8 mil, 10 mil, eu sei que muitos que estão assistindo adorariam ganhar isso. Eu estou falando no mundo de um gigante de Série A que fatura 1 bilhão no ano. É um clube de Série A, cara. Os caras que ganham no profissional 500 mil, 800 mil, 1 milhão. Então, perto dessa galera, o 8 mil, 5, 10 mil, não é um salário realmente alto. Então, você juntar todo o Sub-23, mais uma logística de viagem, né? Paga um avião, não sei o quê. Era uns 300 mil, eu acho, por ano que gastava. Realmente, não era muito, não era. Era menos do que o salário, a metade do salário de um Renato Augusto durante um mês. Ok. Eu nem sou contra o 23, eu sou a favor eu acho que a essência do Sub-23 é uma essência boa. O Atlético Paranaense faz bem. O Léo Pereira, o zagueiro, que foi vendido por milhões, quem salva ele do Atlético é o Sub-23, porque ele tinha estourado a idade, segura, faz um trabalho sério, ficou no Sub-23 do Atlético Paranaense, quando subiu pro profissional, foi vendido por milhões. O Renan Lodge, que vai para a Europa, também era do Sub-23. Mas isso é um bom trabalho, ó. Você estourou a idade, o titular tá ali, eu não tenho espaço para você agora. Espera um ano, eu vou vender esse cara, é você ali. Isso é um bom trabalho. A essência do Sub-23 não é ruim. O que não dá é o que o Corinthians faz, né? Contratou. E 8 zagueiros, 44 em 2 anos. Aí você não faz, aí vira bagunça. Um monte de cara desconhecido, com todo o respeito. Sampaio Correia, passagens por clubes muito pequenos, assim. Então, isso não é ter o Sub-23, isso é bagunça. Então, a essência da categoria não é ruim, desde que você faça um trabalho legal. Mas o valor, assim, matava o Corinthians? Não matava ninguém. 300 mil no ano para um clube que faz 1 bilhão, não é nada. Mas a imagem é ruim, né? Quando você traz lá o filho do conselheiro de 26 anos, aí a gente noticia a manchete, vira um escândalo, cara. Aquilo é um escândalo. O cara, o Sub-23 é um filho do conselheiro de 26. Não tenho nada contra o conselheiro, nem contra o filho dele, nada. Eu só acho que o Corinthians tem um Sub-23, não dá pra ter um cara de 26 anos. Aquilo é um favor, aquilo não pode. O Corinthians é muito grande pra esse tipo de coisa. O André até fala, eu me arrependo muito, aquilo foi um erro muito grande da minha parte, eu não deveria ter feito isso. Aliás, é o pior erro que eu cometi na minha gestão, ele fala, tá tudo certo, mas tá tudo certo que eu digo assim, ok, hoje ele tem essa visão. Na hora, não é possível que ninguém chega ali e fale, gente, numa mesa assim, gente, nós vamos registrar mesmo 26 anos, não vai pegar mal isso para a instituição? Nós não vamos ser cobrados? Acho que isso falta muitas vezes pro Corinthians. O inimigo íntimo, aquele cara chato que vai estar do seu lado para te ferrar. Esse cara para mim faz falta no Corinthians. Do tipo, ô Duílio, chega aqui, senta aqui. Você vai trazer o Cuca mesmo, velho? O clube com esse passado todo do Corinthians, que com esse engajamento social dessa instituição, com time feminino tão forte, sabe, não falta um cara assim, esse cara é o cara que você tá com a ramela saindo do nariz
todo mundo tá dando risada de você. Ele vai chegar pra você e vai falar assim, ó, sua ramela tá aí, velho. Tira isso daí. Esse cara faz falta no Corinthians. Esse cara chato precisava ter lá. Pra economizar da imagem do clube. De coisas simples até, que você fala, meu, isso não precisava, né, velho? Mas a parada do Cuca, na ocasião, eu fui a favor de contratar. Eu mesmo desconhecia de toda a história. 70% as enquetes davam e 30% era contra, mas era uma minoria barulhenta pra caramba na época, né? Muito barulhenta. Então, realmente ia dar problema. Era meio óbvio que ia dar problema. Por mais que você tentasse, não, deixa lá, é do passado. Aquilo ia te dar problema. Então, acho que isso o Corinthians faz falta, assim. É ter esse cara, o inimigo ali no seu ombro, ali, o anjinho falando, ó, para, cara, isso não vai dar certo. Evita isso. Ou esse patrocínio não vai ficar legal, cara. Isso vai dar M, cara. Essa cor de camiseta. Enfim, é esse tipo de detalhe, parece uma coisa boba, mas é isso. Então, o papel do jornalista nem sempre é o mais agradável. Caramba, você tinha me mandado uma pergunta? Faz pro homem. Bom, Bessone, muito de nós sócios, tô falando agora eu como sócio, Sim. muitos de nós vimos o trabalho do meu timão de bastante fiscalização, coisa que a gente não encontra no Corinthians. Eu mudei de bairro, eu larguei toda uma engenharia para vir para o Corinthians, para querer mudar essa situação que eu via no Corinthians. O que a gente mais vê desde 1910 até quando a Renovação e Transparência assume, que o Corinthians era totalmente desorganizado. Quando eles vêm com o Ronaldo, eles conseguem organizar um pouco, e nesse pouco de organização, o Corinthians chega no topo que Palmeiras com Parmalat, outros clubes não chegaram, que é chegar a ser campeão do mundo. Tanto que, até hoje, ninguém tirou o título do Corinthians. O que a gente mais questiona tem vezes que o meu timão parece um tabloide inglês. Eu vou explicar o porquê do tabloide inglês. Fica muito em cima, não deixa os caras respirar, parece um boxeador. Você bate, bate, bate. De um certo modo, é aquele, como você colocou, é aquele cara que é chato, que te fiscaliza, que não tira sarro de você, mas que chega para você e fala assim, você está agindo errado. O seu balancete, o que está entrando, eu olhando o balancete, a contrapartida da conta, não está batendo. Então eu estou te questionando, dentro desse plano de contas, por que isso aqui não está batendo? Você tem que mostrar para mim, abre o razonete para mim, seja mais transparente no contrato do jogador e explica para mim qual é o problema que está tendo. O que mais se discute e isso você ouviu do próprio presidente eleito, o jurídico do Corinthians não ganha uma ação. Isso todo mundo ouviu. Eu sou muito amigo do Herói Vicente. E uma das coisas que eu mais ouvi ele dizer muitas ações que o Corinthians ganhou não se dá, Vessone, tanto impacto da imprensa divulgar, quanto aquilo que o Corinthians é processado por uma empresa de marmita. O Corinthians é processado porque um jogador, e tem coisas na CLT que precisa ser mudadas, mas isso aí é o que eu falo que o seu trabalho é interessante. Fazer com que você fazer uma reportagem e dizer assim, o jogador de futebol ele não pode entrar na trabalhista, porque ele ganha muito mais do que qualquer cidadão comum ganha. Tem coisa na trabalhista que eu vi, você sabe disso, que o cara colocou descanso semanal remunerado, porque ele faz como é que fala? Tem um nome tecnicamente, que ele vai pro CT, faz um regenerativo e vai embora. Só que porque ele não foi buscar o filho na escola, ele coloca isso na ação trabalhista. E o juiz, na petição inicial, quando você junta o processo e vê o contrato e dentro do que está na CLT, o perito, ele analisa o quê? O que eu, reclamante, estou apresentando. A reclamada tem que se defender. Aí é que você mesmo disse. O Corinthians cria brechas dentro do departamento jurídico, porque o Corinthians não tem um departamento jurídico. Ele tem o quê? Ele tem um jurídico, que é o diretor jurídico, mas tem outros escritórios que fazem parceria com ele. Ele não é todo profissional. Se o Corinthians fosse todos os departamentos profissionais, não precisa você pagar, remunerar, como eu já ouvi o Neto dizer, presidente tem que receber. Mas é colocar pessoas capacitadas para isso. A pergunta é, Vessone, você não acha que hoje
o Corinthians com essa nova diretoria, você acredita que tudo isso que você hoje apregoa vai ser colocado nessa nova administração que está começando? Você crê que o Augusto Melo vai colocar pessoas capacitadas ao ponto de ser esse grilo falante, de ser esse cara que vai falar assim, presidente, não faça isso porque vai dar errado, para que a gente não aconteça o que aconteceu com a Taunsa e o que aconteceu de contratar um jogador em que ele joga um ano, o segundo ele está machucado, o terceiro ele não produz, como o Renato Augusto. É isso que eu queria ouvir de você. Vamos lá. O nosso conteúdo, a gente, a cada 45 minutos, no máximo, uma hora, sobe uma nota no site. Uhum. Então, eu não tenho a menor dúvida do que eu vou falar agora. 90% do nosso conteúdo, se até mais, hein? Uns 95%, para o clube é maravilhoso. Como disse os meus amigos gaúchos, o jornalista falou, o Inter e o Grêmio gostariam muito de ter um portal desse tamanho, falando do clube. Por que eu estou dizendo isso? A gente noticia todas as ações sociais do clube, todos os patrocinadores do clube, todos os serviços para o torcedor de ingresso, onde vai comprar, onde não vai, etc. Todas as ações de marketing do clube, tudo que acontece de datas, não sei o que, vai ser a posse... Tudo a gente noticia. Isso para o clube, você ter um site com um trabalho como esse, que faz um tipo de divulgação como essa, além de tudo, a gente cobre hoje o basquete, o futsal, o vôlei, a gente tem setorista do feminino, cara. Uhum. Quando naquela época do Andrés, inclusive o clube entrou com uma ação contra o meu timão, duas coisas deixaram a gente muito orgulhoso. Uma, bem surpreso, porque a torcida ficou do nosso lado pra caramba, assim, até contra o próprio clube. E a outra foi de que funcionários que passaram pelo Corinthians, colocando nas suas redes sociais, em solidariedade a nosso, do tipo, teve um funcionário que era do basquete, da comunicação, ele falou, cara, o que vocês faziam, ele ia nos jogos ou no treino, tirava a foto, mandava as informações, nem o site oficial do clube dava moral pra ele. Só que o meu timão tinha a nota do basquete. E ele fala, cara, eu voltava pra minha casa falando, alguém leu minha matéria, alguém viu a minha foto que eu saí da minha casa, peguei trânsito, fui lá, fiz e voltou. Porque o próprio site do Corinthians, por de logística, não sei o que acontecia, não publicava nada do basquete, mas a gente publicava. Então, assim, o nosso conteúdo pro clube, cara, durante a pandemia, eu sempre dou um exemplo assim. O Corinthians soltou um kit de máscara oficial. Num domingo, a nossa manchete ficou assim, Corinthians vende kit oficial de máscara, veja onde comprar. Aí tinha lá o texto, o link direto para a compra do clube. Aí vocês vão falar assim, por que vocês noticiaram isso? Porque era do clube. Vocês ganharam alguma coisa? Não. Aquela nota, 15 mil pessoas leram, se 10%, vou pôr até menos, 5% entrar, clicar e comprar o kit, quanto isso voltou para o clube? A gente não ganhou nada. Mas por que vocês noticiaram? Porque tudo que tem a ver com o Corinthians vai ser notícia. Hoje a nossa home, que nós estamos fazendo aqui, gravando, o Corinthians anunciou um patrocinador, ela está na home o dia inteiro, a foto do patrocinador na manchete principal. Vocês ganharam alguma coisa? Não. Mas por quê? Porque o Corinthians é um patrocinador oficial do clube. Então, muitas vezes, os dirigentes, as pessoas do clube, não conseguem enxergar esse outro lado do papel de um site segmentado, a importância que ele tem. Quando a gente está mostrando ao vivo, tem 15 mil simultâneos, as nossas lives de jogo tá dando 1 milhão, às vezes 1 milhão e 100. E tá lá o patrocinador no banner atrás, cara. Por que vocês estão... Porque ele tá dando entrevista pra gente, é um cara do Corinthians, não interessa. Se o Johnny Herrera falar do Corinthians lá no Chile, eu passei pelo... Vai ter uma nota no meu timão, mas por quê? Porque o Johnny Herrera falou do Corinthians e pra gente qualquer coisa do Corinthians vira nota no site. É importante pra gente. Então, acho que essa é uma coisa que eu queria deixar claro, assim, 95% do nosso conteúdo é um conteúdo de serviço, de divulgação, de parte de marketing, de ações sociais do clube, tudo a gente vai, participa. O tour, a assessoria do tour manda lá, tour especial de Natal, tem lá a nota no site, tour especial de Natal, velho. Tá lá 7 milhões de pessoas recebendo, corintianos recebendo nas nossas redes sociais a informação.
E a gente noticia... que não vão no site do Corinthians. Que muitas vezes não vai no site do Corinthians, mas que pra gente vai. Total. Então, isso é uma coisa que eu queria deixar claro. Outras coisas. Eu acho que o clube se vende mal, muitas vezes, as coisas positivas. Que eu vou dar um exemplo também para você entender. Fui eu baixar o processo de mais de 800 páginas. O Corinthians tinha zerado... Vou dar 2 exemplos. O Sid Clay e o William, o ex-zagueiro. Os dois tinham processado o Corinthians, tal. O Corinthians fez acordo e pagou. Você acha que alguém do Corinthians... E não é passar informação... É do tipo, o jurídico pegar um telefone, liga no ramal da comunicação, ó, acabamos de zerar o Sid Clay, 20 parcelas de 30 mil reais, 600 conto foi embora. Ó, acabamos de zerar 20 parcelas de 75 mil, 1,5 milhão do William. Faz o que você quiser fazer. O clube não vai fazer, não precisa fazer, pôr uma nota oficial no site. Mas o cara do clube, da comunicação, manda lá pro... Não tô falando pro meu timão. Manda pro GE, pro UOL. Ó, acabamos de zerar aqui, velho. Pode noticiar. Estamos mó orgulhosos disso. E aí vem a... Só que sabe o que aconteceu? O tonto aqui teve quem tá no processo, olhar que matou a história, ficar acompanhando, receber o negócio jurídico lá e noticiar. E aí eu liguei pro clube e falei, ó, vocês mataram o Sid Clay, né? Conseguimos. Ah, tá bom, vou noticiar aqui. Fui eu que liguei pra eles. O William, a mesma coisa. Ô, vocês zeraram o William, né? Pô, zeramos. Ah, tá bom, vou noticiar aqui. Mas se não sou eu ligar, o torcedor não vai saber. Eu noticiei o processo de Clay? Noticiei. Noticiei a resolução? Sim, mas porque eu fui atrás. Então, acho que falta o clube também se vender um pouquinho. Vender as suas coisinhas um pouco melhor. O negócio lá, o Corinthians renovou o vôlei com a Boca Rosa. Foi pela Boca Rosa que todo mundo ficou sabendo, não foi pelo clube. Então tem coisas que eu acho que o clube também não faz esse movimento. Faz o movimento invertido, também se vende. Mostra um pouquinho, ajuda. As redações estão cada vez menores hoje. A gente tem cada vez menos gente para trabalhar, cara. Você vê o Globo Esporte tá pequeno, o UOL, todo mundo tá muito pequeno, porque você tem 1000 coisas para fazer. O jornalista hoje, cada um tem muitas coisas para fazer. Então os veículos estão tirando o pé um pouco no investimento e tudo mais. Então, se você também, como instituição, não ajudar um pouco a absorver, a soltar esse conteúdo positivo também para o clube, muitas vezes você não vai ter um cara como eu para ir lá buscar que os 2 processos foram resolvidos. Em relação ao Augusto, para fechar, cara, é torcer, cara. Eu vou torcer para que tudo que ele tenha falado na eleição dele seja colocado em prática. Vamos cobrar ele? Vamos, mas vamos dar o spawn. O cara não tem nem a caneta na mão, ele pega a caneta dia 2. Mas ele sabe do tamanho. Quando ele quis ser presidente, ele tinha que ter essa noção e tem que ter essa noção de que ser presidente do Corinthians é ser cobrado. Ele não tá nem com a caneta na mão, ele virou trend topics porque ele tá vendendo Moscardo. E é ele sim que tá ajudando a vender. Porque a caneta tá com o do William, o Duílio tá falando, ó, enquanto você não assinar, eu tô fora. Se você não me der aval, eu não vou assinar. Porque não vai ficar essa bucha pra ele. Ele quer dividir a bucha também. É você que tá querendo também. E ele tá sendo cobrado. Ele virou Augusto Melo virou trend topics no Twitter. Ele tem que ter essa noção, cara. As ações dele, tudo que ele falar, o que ele fizer, ele vai ser cobrado. Mas você não acha que a situação do Moscardo, quando ele coloca bem assim, o atleta já não tem mais o foco de estar aqui, o atleta quer ser transferido, ele não joga também pro atleta essa responsabilidade? Joga. E tira da dele um pouco. E tira da dele um pouco? Claro, mas aí que tá. Aí entra a gestão e entra o que a pessoa acha que tem que ser feita. Ele poderia muito bem... Não vou te vender. E aí o jogador para de jogar, fica a pé da vida. É duro essa hora do dirigente. Tem que entender também. Eles não são culpados de tudo. O Fausto Vera, eu não tenho dúvida de que a proposta que ele recebeu da Inglaterra, na última janela, o Corinthians não aceitou. E ele ficou pé da vida e caiu muito. Eu não tenho dúvida disso. Ele vai negar, diretoria pode... Mas pra mim é isso. Infelizmente... A gente muitas vezes olha pro jogador como um jogador de futebol, mas o cara é ser humano também. Dentro daquela camisa, o cara fica pé, a esposa briga com ele, o filho dele tá doente, ele fica pé da vida, quando ele sonha em ganhar milhões e no Corinthians ele não vai ganhar uns milhões. Cara, e aí é difícil controlar. Tem coisas que você, como dirigente, tem que controlar. Um jogo de cintura. Por exemplo, eu vou trazer o Júnior Moraes... 35 anos, vou dar 21 meses de contrato, vindo de lesão de cruzado, numa guerra.
e vou pagar 651 mil reais de salário, dividido o CLT e o direito de imagem, porque ele entrou com o processo e eu peguei o processo e eu vi lá, tá lá, contrato dele, 650 mil. Peraí. Aí não, meu caro. Aí, seu Duílio, seu Roberto, seu Alessandro, o que vocês fizeram com o Corinthians? Vocês não sabiam que o cara tem 35 anos, vocês estão dando 21 meses de contrato, 650 pau por mês? Então tem coisas que você não controla. Cara, eu tô trazendo o Fausto Vera. Ele não era o melhor jogador do time dele. Ele era o melhor jogador da Argentina. É assim que a imprensa na época noticiou a tristeza da saída dele. Estamos perdendo o melhor jogador do campeonato. Pode não dar... Cara, pode. Mas peraí, cara. O cara tem 22 anos. É um monstro num país com muita tradição no futebol. Não vai... A coisa não aconteceu. A cabeça pirou. A namorada voltou pra Argentina. Aí eu... Puta, cara, vamos lá. Mas você vai trazer o Júnior Moraes de 35 e vai dar 650 pau? Tem coisa que não dá pra defender. A chance de você dar M pra você é grande. Então, o dirigente, cara, eu acho que ele tem momentos, situações. Tem umas que ele não vai controlar e a gente tem que entender e tem que tentar realmente passar um pano pro cara. Tem coisas que vão fugir do controle dele. Mas eu vou trazer um 26 anos pro sub-23. Aí, cara, você não tem defesa. Mas daí, sobre o negócio de notícias as notícias boas, assim, vamos dizer assim, o Corinthians pagou esse ano o Jorge Wagner e o Tcheco. Sim. Né? 19 anos depois, Jorge Wagner, cara. Então. E ele zerou também, mas por quê? Se o meu timão não vai lá e fica acompanhando o caso, eu noticiei que tava devendo pro Jorge Wagner, mas eu noticiei que zerou também. Então é esse tipo de coisa que eu acho que o clube se vende mal. Teve algumas empresas que processou o Corinthians conseguiu reverter e recebeu dessa empresa. Eu até brinquei com o Herói. Aí, ó. Nem você coloca. Olha, vencemos. É isso. Ganhamos. É isso. Entendeu? Falta isso, essa comunicação. O que você disse o Corinthians tem redes sociais muito mal aproveitadas. TV Corinthians piorou. Também acho. E o mais importante, o Corinthians não fala com seus quase 40 milhões de torcedores. Ele delega para os outros falar dele. E aí, quando um canal coloca Timão, e chegou uma época que estavam até processando canais que tivessem o Timão. Você sabe disso? Chegou até questionar de comprar o meu Timão. Lembra disso? O Corinthians processou o meu Timão, né, em 2021 e tal, e agora, recentemente, com o Duílio, chegaram num acordo ali. O Corinthians, hoje o meu Timão paga um royalties lá pro clube e tudo mais. Foge um pouco, né? A gente da redação, pra gente não mudou nada. A gente seguiu fazendo nosso trabalho. Isso foi uma coisa do dono, enfim, do jurídico lá do site. Fez lá o acordo, nosso trabalho na redação seguiu normal. Mas o clube, na época, lá entrou com processo e tal, porque alegando o nome do Timão, assim, nem sei se era só esse o incômodo, ou se era o incômodo era com a nossa cobertura, a gente nunca vai saber. O incômodo mais foi a cobertura. Que a gente nunca vai saber esse tipo de coisa, mas ok. Era um direito também que eles tinham, e aí ainda bem, chegaram num acordo, tal, num consenso ali, hoje paga um royalties pro próprio clube, para poder usar a palavra Timão, mas é isso que eu falo, assim, muitas vezes, cara, o clube, eu acho que não sabe vender a coisa positiva e não custava vender uma coisa, ou mesmo às vezes esconder umas coisas que pra mim também não faz sentido. O Corinthians anunciou, a gente tá gravando aqui, e quando o Corinthians, era no dia que o Corinthians anunciou um novo patrocinador. Hoje é dia 21. E simplesmente o clube não divulgou o período do vínculo, nem o valor. É absurdo. O valor dá pra entender. O valor eu até tento entender, porém eu faço a ressalva. O Flamengo divulga todos os valores dos seus patrocinadores. Sim. Ele tem lá o seu conselho. Mas vai vazar. O Flamengo fala, dane-se. Você quer fechar comigo? Eu vou passar pro meu conselho e vai vazar. Então tá bom, então você vai embora que você não vai vazar. Jogadores também. Aí não vamos fechar aqui comigo. E tá lá no balanço dele o valor bonitinho e detalhe. E vaza quando tem as reuniões. Mas por que... Então não vou fazer com você. Então você vai embora que você não vai fazer comigo. Porque vai vazar. Porque eu vou passar no meu conselho. Tá certo. E passe e acabou. Então, e o Corinthians não. Não, é confiabilidade, eu não sei o que, não posso falar. Que não pode falar por quê? Não falar a data que termina um contrato como esse. Eu acho isso um absurdo, cara. Um absurdo. Eu pedi pro Andrés abrir sobre o contrato da Nike, ele também não quis. Mas a Nike tem a questão de cláusula contratual, né? A empresa coloca justamente pra... Mas aí é o que o Vossoni falou. Lá no Flamengo, se o cara não quiser, eles falam, então o balanço do Flamengo, se você pegar o balancete agora do Flamengo, eu vou dar um exemplo aqui. Eles contrataram o volante Alan do Atlético. Tava assim. Alan,
Atlético Mineiro, 6 milhões de euros. Duas empresas, 2 empresários. Tal, 1 milhão, o outro 1 milhão, valor total. Cara, olha que balanço é esse. Tinha o valor que o Atlético vai ganhar, o quanto vai pagar para 2 empresários e tava lá o nome das empresas e dane-se, caramba. Isso daí que eu quero no Corinthians. É isso que a gente tem que cobrar. Não é simplesmente pegar um balanço e tá lá outros. Aí você olha o outro, tá lá. O Corinthians tem lá dívida com jogadores, põe lá 15, 20 jogadores. Outros, 4 milhões, 5... Você fala, caramba, velho, quem é esses outros aí? Ele joga numa conta transitória, um monte de despesas. Põe outro, ou isso. Então, é esse tipo de coisa, velho, que eu não consigo aceitar no Corinthians. No meu Corinthians, eu não aceito. Se outros caras, não importa, pra mim o que vale é só o campo, é só a bola entrar... Aí, beleza, é um direito que você tem. Eu vou cobrar esse tipo de coisa, cara. Tá certo. Essa parada do Augusto com o Moscardo, eu acho que faltou experiência pra ele. Sim. Porque um cara que já passou pela diretoria de futebol, como a Renovação e Transparência sempre fez, né? De colocar os futuros presidentes lá, não ia ter falado isso comigo, só sai portanto. Porque, cara, isso é muito complicado. No meio do futebol é muito complicado. Você vai, até porque não tem começou a se questionar, e hoje eu até vi alguns sites dizer assim, mas não tinha dito na Band que não venderia nenhum jogador se não pagasse a multa? Mas o cara pede e agora o cara tá indo embora? E ele a não multa do Moscardo fala em 100 milhões de euros para ir para fora. Então, alguém vai pagar 100 milhões? Não vai. Lembra quando a China contratou os jogadores campeão de 2015 e levou, e todo mundo questionou a multa? Sim. Quer dizer que isso ainda continua? Quer dizer, o jurídico não faz um levantamento eu ganho X. Esse valor que eu ganho X, a multa tem que ser proporcional àquilo que eu ganho. Então, mas aí que tá. Eles não fazem isso. Mas aí que tá. É assim, ó, duas coisas. Pro exterior não precisa nada disso. No exterior você chuta ela lá em cima. É porque você sabe que nunca vai vender pela multa. Depois você só negocia. É só pro cara não tomar de você. Então, o campo do contrato, ele é lá 50 ou 100. Everaldo tava lá 50 milhões, Cássio 100. Tá 100. Você põe quanto você quer. A única multa que você tem que ver com base no salário é pros clubes brasileiros. Aí se o cara ganha pouco, a multa tem que ser vezes 100, não sei o quê. Mas o que você mais lê nos grupos de WhatsApp é o Corinthians vende mal, o Corinthians não sabe vender e vira aquela briga dentro de grupo de WhatsApp dos sócios. Aí você coloca assim, o que você disse. O exterior, ele joga um valor X, ele vem aqui, oferece e o Corinthians está com a corda no pescoço e vende. Aceita, Só que você, torcedor, não entende isso. Aí você reclama. Por que vendeu? Tá precisando muito. Porque tá precisando. E por que é difícil comprar jogador do Atlético Paranaense? Porque eles têm dívida zero. Exatamente. Para as pessoas entenderem. Pega o seu... você tem um carro na garagem. O seu vizinho da esquerda fala assim para você, eu quero comprar seu carro. O seu carro vale 20. Aí você vira pro cara lá, você tá tranquilo, você tá bem financeiramente, fala, eu quero 22. Mas você tá louco? Seu carro vale 20, você quer 22? Ué, eu não quero vender, eu não tô precisando de... Você tá querendo comprar, você paga o que eu quero. Aí o seu vizinho da direita quer comprar o carro 2 anos depois, você tá ferrado da grana. Se ele oferecer 16, você vende pra ele. Verdade. Claro. Você vai vender. Então, infelizmente, o Corinthians virou um mau vendedor porque fez tanta bobagem, a dívida é tão alta que você fica à mercê muitas vezes disso. Eu vou trazer o Roger Guedes. Ô, Roger Guedes, você vai jogar no Corinthians? Vou. Tá bom, eu tô bem financeiramente, hein? Tá bom, tá aqui, então, não sei o que, eu vou colocar uma cláusula aí que você... No cláusula não, a gente acorda aqui, você me libera, hein? Não. Então, eu vou contratar o outro cara. Zezinho. Não sei o que... Não, essa cláusula... Eu não tenho esse acordo com você. Eu tenho dinheiro, eu vou contratar outro. Só que você tá ferrado de grana. Você pode ter um Roger Guedes. Ele fala, beleza, hein, eu tô assinando com você, mas eu tenho proposta do Atlético, do Grêmio, de todo mundo, e tô assinando com... Então, você vai me liberar se pintar coisa boa. Tá bom, eu te libero. Porque você tá fragilizado, você aceita cláusulas. Por que o Duílio aceitou fazer um contrato com o Mano até 25 e foi tão criticado e realmente é estranho? Porque você tá fragilizado, você tá quase para cair, seu time tá cheio de veterano, você tá se arrastando, você tá quase indo para a segunda divisão, você tem um baita treinador experiente que já trabalha no seu clube fora, ele fala, cara, é o seguinte, eu até vou, hein, mas
a condição é essa aqui. Depois vocês têm eleição e me mandam embora e tal. Você tá desesperado, você vai e aceita a condição do cara. O Wagner Mancini pôs a faca no pescoço do Grêmio e falou, faltam 5 rodadas. Ele falou, 5 milhões. Mas você tá louco? Ué, eu vou, meu nome vai pro saco porque eu vou cair junto com o Grêmio. Eu vou pelo menos meter 5 pau na minha conta. Vocês não querem me trazer? Vocês não querem que eu tente salvar? Só que olha a situação que vocês estão. É 5 pau. E deram 5 pau lá pra ele. Então, ou seja, ele se impôs. O ladrão faz a hora, né? A hora faz o ladrão. Então, o Corinthians, infelizmente, a situação financeira do Corinthians faz com que muitas vezes você tem que abrir mão. O Corinthians está passando o mesmo que ele passou em 2014. Ele veio em 2013, não ganhou a tão sonhada Libertadores, terminou um campeonato com 50 pontos, você sabe disso. Veio em 2014, veio o Mano, fez a reformulação, aconteceu aquela situação da invasão, reformulou, veio o Jadson, deu o Pato, o Corinthians embalou, chegou a Libertadores. Veio a eleição, o Mano foi demitido e veio o Tite, que pegou um time arrumado. E todo mundo questiona, por que o Corinthians não trouxe o Tite, por que o Tite não aceitou? Você não acha que o Tite não aceitou o Corinthians quando o Corinthians entrou em contato com ele no começo do ano, pelo seguinte fato que o Tite não é um treinador que monta time e sim gosta de um time pronto? Não, eu não acho eu acho que o Tite não voltou pro Corinthians por 2 motivos. O primeiro, pela situação do Corinthians atual. Por que ele aceitou o Flamengo? Porque o Flamengo falou pra ele, ó, é o seguinte, vi aqui no meu balanço, eu tenho 200 pau pra investir aí em 2024. 200. Estão tirando um uruguaio de 79 pau, 80 milhões. Então, peraí, eu vou pro Corinthians, os caras não sabem nem como vai pagar o salário, tá numa loucura pra pagar. Se você é do ramo do futebol, se é profissional do futebol, não tem dúvida que vai Então, assim, você quer ter a paixão, você quer ser clubista, a gente ama o Corinthians, beleza. Mas você tá no meio de uma profissão, você vai escolher hoje pra onde? Com a cabeça fria. Então, esse pra mim é o primeiro motivo. E o segundo motivo, é exatamente porque o que ele não conseguiu fazer em 14, que o Mano fez o trabalho sujo, que era limpar a área. Por quê? Porque o Mano não chegou com a marra com ninguém, o Tite não consegue fazer a limpa em 2013 pela dívida de gratidão que ele tinha com todos os campeões de tudo até 12 com ele, precisou ele ir embora, o Mano chegar, teve o negócio da Vila Belmiro, 5-1, e aí a invasão adiantou todo o processo e tal, e ele limpa a área. O Tite, se ele voltasse agora este ano, Juliano foi jogador dele, Renato foi jogador... Pouca gente falou disso. Renato foi jogador dele, Fábio Santos, Paulinho, Cássio. A dívida de gratidão, o respeito, o amor que o Tite tem por todos esses caras, o Tite falou, cara, esses caras estão tudo mais velho, eu vou ter que deixar esses caras no banco, ou na virada do ano eu vou ter que expulsar esses caras do clube, os caras vão ficar pé da vida comigo. Quer saber, velho? Eu não vou entrar nessa dividida. Então, pra mim, as duas coisas, a parte financeira do clube e o fato dele não poder olhar olho no olho, Renato, eu estou te tirando do Corinthians. Eu não vou querer a sua renovação. Ô, Fábio, adeus pra você. Ô, Gil, não consigo, Gil. Ele não ia conseguir fazer. O próprio... Eu não tenho dúvida que ele teria essa dificuldade de encarar essa situação. Disse aqui pro Nenê isso. Disse aqui pro Nenê. Que o que aconteceu, o que você está dizendo do Tite não vir é justamente por isso. O Tite é muito paizão. Ele falou isso pra você. O Tite é muito paizão. E um pai gosta de acolher os seus filhos pra perto. Então jamais ele vai dizer pro Renato Augusto, você tá fora. Você tá fora. Não vai. Olha, Fábio Santos, segura mais um ano aqui, tô precisando de você. Juntou as duas coisas, a parte financeira do clube e essa coisa que ele não ia conseguir reformular. Você teria renovado com alguém, Vessa, desses aí? Juliano só. Só? Só o Juliano. E o Gil não? Não, o Gil não. Sabe por que não? O Gil tá indo para 37 anos em 2024. Eu não queria que o Gil vivesse o processo que o Fábio Santos fez. O respeito que eu tenho pelo Gil, o carinho que eu tenho pelo Gil é tão grande, a história dele é tão linda no Corinthians. É o 15º que mais vestiu a camisa em 113 anos. Cara, isso é um número muito grandioso. E aí ele ia viver o processo que o Fábio Santos... A raiva que a gente passou com o Fábio Santos, a quantidade de gols tomados nas costas do Fábio Santos, a culpa não era do Fábio Santos. O Fábio Santos termina 23
um ano mais velho com 55 jogos disputados. O ano passado ele fez 42 com um ano mais novo. Por quê? Porque você tinha uma comissão técnica experiente, 6 portugueses com curso de UEFA e o caramba, que entenderam que ou revezava Fábio Santos com o Piton acabou o ano com mais de 50 jogos e ele com 42. Um ano depois, vocês forçam, a diretoria não teve a capacidade de contratar um lateral esquerdo titular, traz um pior e você obriga o Fábio Santos a passar vergonha. E o que eu não queria com o Gil era passar vergonha no ano que vem. O que faltou no Corinthians, que ele tinha em outras gestões, no Andrés ele tinha o Mário como diretor executivo. No Mário teve o Roberto. Diretor de futebol, estatutário, não executivo. No Duílio, ele tinha o Roberto. Por uma certa circunstâncias e pressão, o Roberto se afastou. Você não acha que foi justamente isso que atrapalhou o Corinthians? Principalmente, todos os presidentes que foram eleitos posteriormente foram esse diretor. E faltou isso na renovação e transparência ter para dar um auxílio para o Duílio e, principalmente, cobrar mais esse elenco? Eu não acho que a figura do diretor estatutário, o Roberto, ou alguém no lugar do Roberto, mudaria muita coisa, sendo bem sincero. Porque normalmente essa figura, como é uma figura, o nome já diz estatutária, ele não precisa ser um conhecedor, ele não vai fazer talvez tanta diferença no dia a dia. O que talvez faltou era contratar um profissional para ajudar o Alessandro, por exemplo. Alguém um pouco mais com contatos aí no mercado. Eu não estou falando que o Alessandro é ruim. Eu acho até que o Alessandro fez o que estava na alçada dele e tudo mais. Mas faltou talvez um cara para ajudá-lo. O Palmeiras tem o Cícero Souza e tem o outro lá também, o que veio do Botafogo, o que faz e desfaz uma coisa. Tem 2 lá para trabalhar o dia a dia e tudo mais. Sim. Porque o Corinthians teve um e era o presidente, que tem 1000 coisas para assinar, 1000 coisas para fazer, Parque São Jorge, é CT, é feminino, é o basquete, é a mina do sorvete, é não sei o quê. E aí você tinha basicamente o Alessandro. Então, já que você não ia ter um diretor estatutário, que eu repito, não acho que mudaria muito a hora do Brasil, mas talvez mais um outro profissional faltou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ontem na quarta-feira, você postou sobre o negócio das parcelas do Piton. Parece que pagou uma só. Fala um pouco melhor disso, porque pelo que eu vi que você escreveu, eu até discordei de você ali. Porque vai entrar só uma parcela pro clube, o restante tem que ir pro Fernando Garcia. Aí você ficou bravo que tinha que ter avisado. Ao meu ver, tá pagando dívida. Tá pagando a dívida que tem com ele. Não tem muito o que fazer. A questão é assim. Para quem não sabe, o Corinthians tem 3 milhões de euros para receber do Vasco, 6 parcelas de 500 mil euros. Já recebeu quantas? Nenhuma. Nada? Nada. Só que 5 parcelas serão direcionadas ao Fernando Garcia. E uma parcela só vai cair na conta do clube. O meu ponto é, eu não acho que fazer esse... Manobra é uma palavra que parece que é errada, estratégia. Eu não acho que essa estratégia é uma estratégia errada. Ela não está contra a lei. Você tem uma dívida com o empresário e aí não dá para saber qual é essa dívida, se é grande, se é pequena, se é do passado. Deve para muitos empresários, então ele é mais um. Você, ao invés de ser processado por esse empresário, você repassa um crédito que você tem com um terceiro. Ok. O meu ponto que me pega é, por que não explicar isso para o torcedor? O torcedor passou um ano cobrando o Vasco em rede social. O que eu vi de torcedor marcava, oi Vasco, paga a gente. Quando isso toma o gol lá do cruzamento do Piton, o Piton cruza. E aí Vasco, você pegou o cara de graça, não pagou nós, agora o cara cruzou e fez gol na gente. Não, mas de certa forma tá pagando. Mas quem tá pagando? O Vasco tá, se pagar, né, se a conta cair, de certa forma vai pagar, mesmo que a dívida seja direcionada pro... Mas por que você não passou isso? Rolou a sabatina, eu estava lá. Presidente, vocês não vão cobrar o Vasco? Ó, Vessone, é o seguinte, nós estamos cobrando, inclusive eu queria só deixar claro aqui, ó, os 3 milhões de euros serão pagos em 6 parcelas. 5 nós já estamos direcionando para pagar um empresário que nós estamos devendo. E uma vai entrar no clube. Eu quero só deixar isso claro para o torcedor não achar que vai entrar os 3 milhões de euros. Tá tudo certo. É que o que entra vai ser para pagar a dívida Vai mesmo. ser para pagar a dívida, mas peraí, o Corinthians é um clube popular.
O Corinthians tem que informar o seu povo. O Corinthians tem um povo. O seu patrimônio, cara, tem que ser respeitado. Isso não é uma empresa só que você vai pensar só friamente. Cara, eu tenho um povo por trás, eu tenho paixão por trás. Eu tô vendo meu torcedor se esgualando, cobrando o Vasco, velho. Eu não tenho como falar a verdade. Como eu não vou falar a verdade pra esse torcedor? Mas mesmo que fosse pra pagar o Fernando Garcia, tinha que cobrar e se esguelar também, porque é uma dívida que nós estamos se livrando. Claro, tá tudo certo. Mas o porquê ele foi questionado numa sabatina pra passar... E poderia ter passado. Pra passar limpo a sua gestão. Era uma frase. Olha, torcedor, nós estamos ajudando, nós estamos cobrando, mas ó, só queria deixar claro, em 5 das 6 parcelas, como a gente tem uma dívida com outro empresário, nossa dívida é muito alta, eu já estou repassando. Essa empresa que vai receber esse valor, mas é um valor que vai entrar e eu vou ter que repassar para a empresa. Cara, tá tudo certo. Acho que não ia ser escândalo, não ia ser nenhum problema. Então tem coisas, cara, que são simples de você resolver. Pra que eu vou anunciar um patrocinador sem a data, cara? Pra todo mundo me cobrar, me chamar de nova Tausa? Pra quê? Pra que eu vou fazer isso? Por que eu não ponho uma linha? O vínculo vai até 2000 quanto? Sabe o que vai dar margem? De eu pensar bobagem, de você pensar bobagem, de você pensar bobagem. Tem rolo, é. Vai falar, ih, tem rolo. Tem rolo, hein? Deram até 2040 com o cara, vai passar por 6 gestões e pra pagar 1 milhão por mês aí pro Corinthians e vai ficar 6 gestões preso aí. É isso que dá pra, é isso que a gente vai imaginar. Aquela vez do Corinthians da BMG, o Rosenberg e tal, anuncia 30 milhões. Não era 30, era 12. Eram 12 milhões. Fala a verdade pro torcedor. É o seguinte, acabamos de fechar com o BMG, é 12 pau. Mas é o seguinte, se vocês nos ajudarem abrindo as contas, isso vira 40 depois. Só que eu preciso de vocês, hein? Ó, é 12, eu sei que não é um valor muito alto, mas é só o fixo, hein? Vambora que nós estamos juntos. 30, na época era muito, né? 30, o torcedor ficou feliz. Se descobre um memorando do BMG que vira 12, o 30 era porque eles emprestaram o dinheiro para pagar o Luan, eles anteciparam os 3 anos de contrato. Aí você fala, caramba, velho, ajuda meu clube, eu tô sendo enganado, velho. Aí você fica com cara de idiota, porque parece que você tá sendo enganado. O que custava ter falado a verdade pro torcedor? É 12 pau, velho. É nem só 12. Quantas contas foram abertas, nem isso divulgaram. Nem isso. Pra você ter uma noção disso. É isso que eu tô falando. Tem coisas no futebol, cara, num clube, que eu juro, velho, os caras acham que os outros é idiota. Que o torcedor é bobo. O torcedor do passado, na década de 70, 80, 90, saía no placar o público, ninguém nem ligava pra renda. Hoje em dia eu quero saber quanto que é a renda, meu amigo. E o borderô, sai quando? Quando dá terça-feira do jogo do domingo, não sai o borderô? Eu falei, Corinthians, não sei o que, o CBF, será qual foi dos dois? E eu não quero saber, eu quero pôr no meu Excel, eu tenho que ter o controle do borderô, cara. Quanto pagou aqui? Ou as coisas mudaram, a sociedade mudou. Os clubes têm que entender isso. Eu quero saber o Corinthians tem que entender. Pra estar lá no estádio. Tá no estádio, cara, infelizmente. Ah, virou torcedor de balanço, eu não sei, mas a sociedade mudou. A gente tem valor, a gente percebe coisas que antigamente a gente não percebia, cara. A gente toma cuidado de coisas que a gente não percebia. Total. Mas a maior responsabilidade, quando você fala de fiscalizar as contas, fica a critério também do conselho. E o que muito se ouve no conselho é: o conselheiro vem aqui, aprova ou desaprova as contas e não olha o que ele tem que olhar. E eu, principalmente nas minhas redes sociais, eu coloco muito bem isso. Você votou. Eu vi até o... Posso falar aqui? Pode. O Papo Fiel, ele colocar bem assim... Eu gosto dele pra caramba. As redes sociais de todos os conselheiros eleitos para o torcedor cobrar. Porque é muito fácil você querer uma mudança, mas você não cobrar desse conselho fazer essas mudanças. A primeira é a mudança desse estatuto. Eu vi o Dr. Cano falar que ele tem um estatuto pronto para o Corinthians. Mas quando você coloca esse estatuto para ser votado, vem o que a gente muito escuta lá, né, Nenê? É o eu. Eu não quero perder aquilo que eu já tenho. Porque o torcedor entende que o conselheiro quer só isso. Um ingresso, ir lá na Neoquímica, ficar lá no setor oeste e tá tudo bem. E é isso, Vessone, que eu coloco para você que o meu timão tem que cobrar. O conselho. O Corinthians, eu vi você postar esses dias e eu achei até muito interessante. Você colocou assim, que bom seria
Não foi com essas palavras, mas assim, que bom seria que o Corinthians fizesse o sócio-torcedor da mesma forma que o Boca Juniors fez. E o Herói publicou. E eu pensei, por que não fazer uma reportagem, mostrar como que aconteceu esse processo do sócio-torcedor votar no Boca Juniors? Como que ele é feito na prática? E cobrar do Conselho, Vessone, colocar isso como projeto, olharem isso e ir para votação. Hoje o Corinthians precisa de receita. Mas até quando, Mas para essas pessoas não interessa. Então, Eles não pensam no clube. Se não interessa para o clube, então, Nenê, isso você já ouviu do Herói. Eu voto para presidente. Mas eu não posso votar para o conselho, porque o torcedor não pode se envolver no conselho? Por que não? Se a gente vota no legislativo, que é o que comanda o país, para ter mudanças com o presidente da República que a gente elege, porque no time do coração, Vessone, eu não posso colocar o conselheiro e o pior, acabar com a chapinha. Cada um ser eleito de forma individual. Hoje tem um monte de podcasts que o cara pode fazer a campanha dele. O Herói disse isso para você, não foi? Então vamos fazer uma mudança também no legislativo do Corinthians. Porque as chapinhas, nessa eleição, deram entrevista para tudo que foi lugar. Agora a gente vai cobrar eles. Não falaram que veio para fazer uma mudança? Um choque de gestão, Vessone? Então, eu vou cobrar, mas você tem muito mais força do que eu de cobrar isso também. Mas a chapinha já melhorou bem do que era o chapão. Sim. Já foi uma evolução. Mas já deu de chapinha. Mas faz muitas coligações que prejudica. Mas o lance para mim do fiel torcedor é simplesmente... Eu confesso que eu sou bem desencanado. Eu não tenho mais esperança. Porque essas pessoas não querem. Essas pessoas não têm vontade. Sabe o que acontece? Entra um presidente, e eu sei que a culpa não é do presidente, isso não é uma caneta, não é um contrato de marketing. Você precisa lá fala assim, não, daqui 6 meses vamos criar uma comissão, essa comissão vai analisar. Aí passa, não sei o que tal. Não, a comissão está conversando. Ah, beleza. Isso não vai acontecer. Aí quando falta 1 ano e meio, é o seguinte, como o ano que vem já tem eleição, vamos deixar para o próximo. Aí vem o próximo. Vamos criar uma comissão. E isso não tem nem discussão. As pessoas não querem, porque quem está lá... E aí o clube fica desse tamanho, tão pequenininho, do muro para dentro do Parque São Jorge. O Inter teve 30 mil votando como sócio-torcedor. O Boca, mais de 40 mil. O Peñarol teve 18 mil. O Santos teve 9 mil. Cara, o Santos. O Santos, 9 mil. Então, o que falta é pessoas decentes pensarem no coisa. Falou, gente, é o seguinte, cara. E se a gente pegar aqui, se a gente for para cima disso daqui e criar um plano de sócio que ele não vai usufruir aqui do clube, ele não vai me atrapalhar na piscina, só que ele não vai ser só o sócio-torcedor da arquibancada. Sim. Ele vai ser o meio termo e essa grana desse cara vai entrar pra gente melhorar aqui o nosso clube. Que eu sou hoje só sócio-torcedor, eu não sou sócio do clube, eu, no mínimo, eu seria o do meio. Eu seria o sócio que eu vou votar para presidente. Eu pago mais, não tem problema. Sim. Eu não vou usufruir do clube, mas eu voto para presidente. Quanto que eu vou pagar mais? 50 pau? Mas isso é o meu. Você junta aí 30 mil pagando 50 reais a mais... É um baita dinheiro que você vai usar para você fazer melhorias para o próprio clube. Então, o que falta nessas pessoas que estão lá, sócias do clube, falar, gente, a gente consegue criar um plano de sócio-torcedor que o cara vai pagar mais para ele votar, só que a gente vai usar esse dinheiro, cara, pro clube é bom. Só que eles não estão nem aí, cara. Isso eu falei já um monte de vezes aqui, os caras batem em mim achando que eu que sou contra. Eu só tenho minha opinião que isso não vai acontecer. É isso, infelizmente. E votaria a favor. Já falo que eu votaria a favor. É isso. Mas não vai acontecer, esquece. A gente precisa encaminhar para o nosso final aqui. Cara, como é bom conversar, né, com alguém que entende. A gente se encontra no clube e fica batendo papo com um cara esclarecido e com um monte de informação. Eu só queria te perguntar mais uma coisa. Você acha que esse negócio de aumentar o estádio vai rolar pelo que você conhece, pelas informações que você tem? Primeiro, assim, eu nunca vou aceitar alguém falar que o Corinthians... a maior torcida do maior estado rico do país, no maior PIB do país, não pode ter um estádio para 60 mil lugares. Eu jamais, assim, essa pessoa, eu não consigo conversar com uma pessoa que tem
essa mente dizendo que o Corinthians não pode ter. Outra coisa, quando alguém fala assim, nossa, isso daí me tira do sério, cara. É porque é chamar os outros de idiota, assim. É falar assim, você é um otário e eu estou falando com o otário. Ah, não, mas a nossa média é de 40 mil e o estádio cabe 46. A gente não tá lotando nem a nossa média. É chamar o cara de... Tem que ser muito idiota pro cara falar um negócio desse. Verdade. Porque, obviamente, não é porque você tem 40 mil, porque os 6 mil não estão indo pro jogo. Essas pessoas não estão indo porque elas não estão pagando o camarote ou o ingresso de 350 pau na Oeste. Ela não tá deixando de ir. Cobra lá, Oeste a 50 pau e vê se não tem 46 mil no estádio. Não tem 89 camarotes e aí você cobra lá. Não é todo mundo que vai nos seus camarotes, etc. Então é tirar o cara de otário quem fala um negócio dele. Quem usa a média aqui e eu falei exatamente quem isso. usa a média, isso é tirar a pessoa de otária que tá do outro lado. Mesmo. Então, isto colocado, o Corinthians o River Plate teve agora a grandeza de falar, ok, eu vou fechar o meu estádio, vou perder um dinheiro e eu tô mudando de 56 para 84 mil. Ele tem hoje 84 mil. Ele está, a última vez que eu li, era 28 jogos com 84 mil pessoas no estádio. Por quê? Porque ele houve espaço, cresceu o popular, não os mais caros. Não é, você não pode ser idiota, você tem que arrumar. Então, assim, isto colocado, eu repito, não concebo ideia. O dono, o clube de maior torcida do país, no estado mais rico do país, na cidade mais rica do país, não pode ter mais 20 mil lugares para preencher. Popular. É brincadeira um negócio desse. A cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. A Zona Leste de São Paulo é maior que o Uruguai. Sim. A Zona Leste tem 4 milhões e meio de pessoas. O Uruguai tem 3,5. A Zona Leste, onde está o estádio, onde tem a maior parte do torcedor corinthians, tem 4 milhões e meio de pessoas. Não é possível que você não vai pôr 15 mil pessoas a mais, 10 mil com ingresso popular. Isto colocado, o que eu acho que o Augusto está fazendo, e aí é a parte correta. Primeiro, como que eu aumento a capacidade sem mexer no estádio? A cadeira aqui é desse tamanho aqui, porque era uma abertura de Copa do Mundo. Se eu trouxer com um bumbum menor, porque na abertura de Copa pede uma maior, eu ganho 1.000 lugares. Cara, é 1.000 lugares, vambora, dá pra fazer. Eu vou tirar a quina da Oeste, a quina da Leste e vou transformar em popular. Eu tiro a cadeira da Sul. Cara, tudo isso é muito rápido. Em uma semana são decisões rápidas. Só que aí vai ter uma parte que vai travar, que é uma parte de burocracia que vai fugir do clube. O problema é, quem estava no poder não queria nem iniciar essa primeira etapa. Boa vontade de ter essa primeira etapa. Qual é a burocracia? Bombeiro, polícia, etc. E infelizmente vai ter que ter autorização decisória. Infelizmente ou felizmente, mas... Porque muitas vezes você é enrolado mesmo. Eu me lembro que quando foram aumentar a capacidade da Norte, quando tiraram as cadeiras, precisava que o chefe dos bombeiros fossem lá ou autorizasse. O cara demorou 6 meses para dar uma autorização. Era uma coisa simples, era um papel e uma assinatura. O policiamento coloca que se você tiver algum problema, eles têm que ter um espaço para transitar, tirar o elemento e não... Não, tudo bem, mas por isso que você não vai pôr 14 mil atrás do gol. Você vai pôr 7, vai aumentar de 7 para 9, para 8. Porque existe uma... Mas tem a possibilidade, porque na Oeste, na Norte, cabe 100 cadeira 8,5. Chegou a ter 9 no Brasileiro. Quem quiser, tiver curiosidade, pega aí o Bordeiro, põe lá na CBF Bordeiro 2015. Sei lá, Corinthians e Curitiba, reta final. Tinha 9.500 pessoas na Norte, ou 9 mil na Norte. Então cabe numa boa, tudo Lógico, mais. Cabe. E aí tava com 7 mil e pouco agora, aí foi autorizado, aumentou para 8 alguma coisa e tal. Então, você tem situações que você pode diminuir a cadeira, pegar as canetas, tirar a cadeira do Sul, aí você já ganhou alguma coisa. Certo. Isso o clube faz em um mês. Dá para começar pro brasileiro, pro paulista. Desde que tenha... a boa vontade também dos órgãos que tem que fazer a liberação. Mas com o tanto que tem de contato lá, dá para conseguir a liberação também. Isso faria com que o torcedor corintiano que vai para a arena tirasse aquela coisa que a imprensa coloca, que está muito modinha, e não tem aquele povão que tinha na época do Pacaembu? Você acha que... Mas é que as pessoas também, para mim, é muito raso isso. Que tem humano... O Pacaembu já era. Isso, né? O Pacaembu já era elitizado. A numerada do Pacaembu, que não tinha nada, que era uma cadeira... suja com um banheiro químico, era 500 pau. A laranja do Pacaembu era R$70 em 2012.
Que hoje no valor dá quanto hoje? Tem razão. Uns 100 e pouco pau, que é o valor da Leste. É a mesma coisa. Já era elitizada. O que acontece é que a sociedade mudou. Infelizmente, hoje, o celular, as coisas foram mudando, a sociedade foi mudando. Ah, hoje se faz selfie. Sabe por que se faz selfie na década de 90? Porque não tinha o celular. Por que a pessoa faz no show, faz na padaria, faz no banheiro de casa? Porque existe hoje, a sociedade mudou. Não é o Corinthians que elitizou, o mundo mudou, as pessoas foram mudando. Hoje, para você fazer uma criança ser apaixonada por um time, não é fácil, cara. O meu menino tem 7 anos. Ele tem o videogame, cara. Os ídolos dele são o Haaland, o Messi. Ele tem camisa do Al Hilal. Sabe por que ele tem a camisa do Al Hilal? Porque o Neymar joga no Al Hilal. Quando na vida ele ia ter uma... Ah, mas por que você comprou? Porque ele adora o Neymar, caramba. Porque esses caras hoje midiáticos é assim. A gente foi pra Argentina, ele comprou a camisa do Messi do Miami. Rosa e a preta, porque ele ama o Messi. Então, você trazer a molecada de hoje com esse monte de videogame... Como que chama lá? O arqueiro boladão. É um ídolo da molecada. O cara tem 3 milhões de seguidores. Eu nem fazia ideia quem é o arqueiro boladão, velho. O cara é pra molecada, ele divide com o Corinthians. É você o arqueiro boladão. Então, os clubes têm que ter essa ciência, cara. Quando eu levo meu filho, ele chorou com o estádio apagando e tal. Não foi barato levar ele, mas aquilo mexeu muito com ele. Se ele ficasse vendo pela TV, com o videogame, talvez ele nem prestaria atenção na TV. O Corinthians precisa entender isso. Ele precisa levar essas crianças, esses adolescentes pro estádio, porque ali é um ambiente, é uma situação que ele vai trazer. Esses caras estão para ele no futuro. O meu filho vai dar muito dinheiro pro Corinthians no futuro. Só que se eu não cultivar o meu filho, se o clube não levar o meu filho, uma hora o futebol brasileiro, não é o Corinthians, vai acabar. Porque essa molecada tem muito mais entretenimento. A gente hoje tem mais. No domingo, sabe o que era o meu passado no domingo, na década de 90? Eu acordava, almoçava, esperava o jogo das 4 da tarde, se eu não fosse no jogo, pra escutar no rádio. Se não, eu via o videotape na Bandeirantes às 6 horas, quando acabava o jogo, eles podiam passar o tape. Hoje em dia, se no domingo você vai pro clube, você vai comprar um carro, você vai ver casa se você quiser, você vai no shopping, você vai no cinema. O domingo tá aberto. Antigamente era o futebol, era o Faustão ou o Gugu. Hoje em dia o cara tem 1000 coisas pra fazer no domingo. E ele vai lá pro jogo do Corinthians pra quê? Pra gastar um monte de dinheiro, blá, blá, blá. Sendo que ele vai... mesmo. E do lado dele tem o cinema da casa dele. Então, ou o Corinthians, quem tá lá entende que você precisa cultivar essas pessoas, as crianças, os adolescentes, porque eles têm com tanto... E mesmo a gente, hein, que já é apaixonado, já tá seguindo, tá tudo ok. Se a gente também, o Corinthians não manter essa chama viva, vai chegar uma hora que você vai falar... Cara, eu tenho muitos torcedores, mas os caras não estão mais fanáticos, né? Claro que não estão. Conheço um monte, Porque você não manteve esse cara com a paixão viva, com tudo que ele tem em volta hoje pra ele fazer. Na sociedade, na vida dele, com a família dele e tudo mais. Então, cara, ter um ingresso hoje, mais espaço e tal, não vejo problema. É só caprichar na hora do valor do ingresso. Então, a primeira etapa são essas pequenas modificações que tá na alçada. A segunda etapa... é subir as arquibancadas atrás do gol. O problema é, para você subir a arquibancada atrás do gol, você vai subir um guindaste, você vai deixar uma pedra cair na cabeça de alguém ou não? Não. Então você vai ter que fechar o setor. Fechou o norte, liberou o sul, traz a organizada para sul. Essa galera do sul vai para onde? Vai para leste. Ou seja, vai tirar um pouco. Você tem que calcular. Cara, eu vou ficar 6 meses com a norte fechada... Então, o prejuízo é tanto. Mas depois, na hora que eu subir uma arquibancada, em mais tantos anos eu recupero esse dinheiro. Eu vou subir as 2 de uma vez só. Tá tudo bem. São 2, é mais rápido, entre aspas, mas é uma pancada a menos de dinheiro que você vai receber. Quanto tempo? Tudo isso tem que ser trabalhado, cara. Dá pra fazer, mas tem que ter boa vontade. Tá certo. Porra, é isso aí. Que baita conversa, velho. Se deixa, a gente fica aqui 6, 7 horas o dia inteiro. Já li muito Vessone no Lance também. Meu pai assinava o Lance. Porque sim, adorava o Lance, ficava doido pra... Aliás, prazer, tinha um fiel aí. Pra quem não sabe, era eu também. Você tá zoando? Claro que era. O Tião Fiel era você? Claro, né, pô? Pô, mas você não bebe? Sério? Mas você não bebe? Mas aí você é o personagem. Ah, não, mano. Ah, não, para. Não. Na verdade, os falas doentes eram todos jornalistas que faziam, agentes que escreviam, obviamente. E aí quem tava... E eu fazia 90% das vezes... Você acabou comigo. Tinha um monte de colega meu que falava assim, mano, quem é esse cara, velho? Eu fiz 90%... Até hoje.
Eu Toma fiz... rabo de galo, Claro pô, que aprendi tudo com ele. O outro corintiano repórter pegava ali, ó, eu tô enrolado, eu tô em fechamento, eu não consigo falar, daqui eu fecho. Mas normalmente 90% do Tião Fiel Puta, era cara, eu juro que eu fazia. imaginava Eu aquela imaginava um carinha velhinho, lá tal, mesmo, Não, tomando tiozão, várias, Eles mano. pegaram as fotinhos de livros da década de 1910, de livros antigos, que era pra ninguém falar que era ele, Certo. cobrar alguma coisa de direito autoral. E aí o repórter São Paulino fazia o PH, o Máximo Divino era os palmeirenses. Caramba, mano. E eu fazia o Eu Corinthians. comprava pra o caramba. lance, Que da lia a hora parte do isso Corinthians e a mais maioria dessa das parte vezes do- dos Eu dias achava eu- que ele era um baita pé de cana verdadeiro mesmo. Não. Só era eu que nunca bebi, que fazia o meu com o Tião Fiel brincando. Pensando que ele era um Caceta, boêmio de primeira. Porra. Mas era isso. Irmão, obrigado Valeu, pelo bate-papo, Rodrigão, mano. Obrigadão, Obrigado prazerzão. pela Eu que presença. agradeço. Foi de última hora. Ele falou, tem uma pergunta. Não, Falei, dá pra tamo ir lá? junto. Vamos lá. Aí veio. Maravilhoso, tá E ótimo. Obrigado, te enchi o saco Falar pra de caralho pra vir Corinthians, aqui. mas deu Desculpa tudo ficar certo. enchendo tanto seu saco, mas, mano, um prazer do caramba. Valeu. Pra quem te assiste toda Prazerzão hora, meu lê, também. aprende muito, fica sabendo de muita coisa sobre Corinthians, coisas que não aparecem em lugar nenhum. Que só vocês vão atrás mesmo. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo convite de coração mesmo, foi muito legal. Falar de Corinthians é sempre muito legal e é isso, gente. A gente só quer o Corinthians de volta à primeira prateleira do futebol brasileiro, o protagonismo, para todo mundo vai ser maravilhoso. E eu também, eu só quero voltar para o Mundial de Clubes, por exemplo, como foi 18 dias lá naquela cobertura maravilhosa, insana que eu fiz, enfim, a maior cobertura da minha vida. É esse tipo de coisa que a gente quer o Corinthians de volta aí e não ficar brigando contra rebaixamento e tudo E não mais. adianta ficar bravo que publica as coisas ruins. É É só não isso, fazer é só não cagada fazer. que não pode. Muitas vezes o Pronto. emissor é culpado e quem faz o negócio passa ileso. É isso incrível, aí. mas enfim, paciência. Rapaziada, se inscreve, deixa o like, comenta aí. É isso aí. E ajuda a fortalecer o canal. E até a próxima. Vai, Valeu. Corinthians. Bora. Pô, outro dia eu...